senhora comentou que presidiu a CCJ, né? Que é a comissão mais importante da Câmara, a Comissão de Cidadania e Justiça, por onde passam todos os projetos, né? Para avaliar se são constitucionais e tal. Como é que a senhora avalia a sua gestão na presidência? Eu lembro de ter assistido algumas sessões em que a oposição fazia um trabalho ali de obstrução, de tumultuar os projetos que eram do governo. Então, imaginou-se que com a senhora na presidência muita coisa ia andar. Você acha que foi bom? O que conseguiu fazer? O que deixou de fazer? Olha, eu vou te falar o seguinte. A avaliação, não vou fazer nem a autoavaliação. Vou começar pela avaliação dos colegas. E aí eu posso dizer, de todos os partidos, tá? Quando eu me candidatei à CCJ, que foi um propósito que eu coloquei no dia que eu fui diplomada, eu falei, eu quero presidir a CCJ. Aí não foi no primeiro ano, mas foi no terceiro. Eu falei, ou o primeiro ou o terceiro ano. No primeiro já tinha um acordo do presidente do partido, que era o Luciano Bivar, de botar o Felipe Francischini. No segundo ano eu não queria, porque era ano de eleição municipal, o pessoal fica muito disperso. Eu falei, eu quero no terceiro ano. E consegui. No início foi um horror a minha vida, assim, sabe? Foi um verdadeiro inferno na terra. Toda a mídia batendo em mim, a oposição batendo em mim, que eu era uma radical, uma extremista, que eu não tinha como, não tinha estofo para presidir a CCJ. Eu fiz aquilo que até o presidente Arthur Lira me aconselhou, mergulha, fica quieta, sai um pouco das redes, não entra nesse embate, mergulha, fica quieta e vamos esperar passar. E vai trabalhar nos bastidores, e isso eu fiz. Eu conversei com cada líder, fui mostrando quem eu era. Muitos deles me conheciam só da imagem das redes ou da mídia. No momento que eu conversava com eles, falava do meu histórico, eles, nossa, mas você não é nada disso que estão falando, estou vendo que você é uma pessoa ponderada, né? E eu ganhei o apoio dos líderes. E com isso, eu consegui ser eleita, porque você tem que ser eleita, não basta ser indicada. Fui eleita e consegui presidir. Nos primeiros 2 meses, ainda foi muita resistência. Eu acho que eles achavam que eu iria desistir. Ela não vai aguentar a pancadaria. Eu sou dura na queda e eu resisti, graças a Deus, muito bem. E posso dizer que, no final, nas últimas sessões, todos os líderes de todos os partidos, não só os líderes, como os membros da CCJ, falaram, a sua gestão foi excelente, foi maravilhosa, você foi super bem, você surpreendeu, você foi isso, foi aquilo. Eu tive elogios de todos. E eu consegui tocar projetos importantíssimos, que muita gente nem acreditava. Vou citar aqui o PL 490, que é o do marco, da questão das terras indígenas, tá? Tem uma ação que está no Supremo... Marco temporal. Marco temporal. Tem uma ação que está no Supremo que eles querem aumentar o território dos indígenas. E essa ação, o PL 490, é para que o marco temporal seja em 88. Então, o que era terra indígena até a promulgação da Constituição de 88, ok, depois não mais. E imagina esse tema, tanto que assim, polêmico, demais, sensível, né? E tudo mais. E a gente tinha um indígena ainda, uma deputada indígena na CCJ, né? E aí, o Arthur Lira precisava pautar esse projeto, muita pressão da FPA, tudo, né? E todo mundo, o Supremo vai avançar, vai acabar com essa história, vai dobrar as terras indígenas. O Arthur Lira disse para mim que ele ia levar para o plenário direto, que ele não ia nem pautar na CCJ, porque eu não ia conseguir aprovar. Eu falei, não, senhor, você não vai fazer isso comigo. Você vai deixar na CCJ e eu vou aprovar esse projeto lá. Aí, para mim, é desafio. Eu sou uma pessoa muito movida a desafio, sabe? Aí, colocou na CCJ, primeiro dia que eu pautei, nossa, mas teve flechada de índio. Como assim flechada? Flechou policial. Índio foi para lá, os índios vieram. Flecharam policial legislativo, flecharam PN, tá? Deram flechada. Deram flechada. Mas é que... Os caras, teve um que teve que ir pro hospital. Aí, os policiais, para reagir, jogaram gás. Lembra? Então, a gente não conseguia andar no prédio das comissões. Gás, você entrava lá, meu Deus, um sufoco horroroso. Deu muita mídia isso aí, né? Porque não lembro. Deu mídia, sim. E aí, eu lembro que eu fui me abrigar na sala da presidência e liguei para Arthur Lira, falei, presidente, tá uma guerra isso aqui, com gás, com flechada. Ele, não tô sabendo de nada disso. Falei, não é porque você não tá sabendo que não tá acontecendo. Eu tô aqui na sua sala. O anexo 2 está completamente interditado, é gás para tudo quanto é lado, um sufoco. Eu falei assim, não tem problema, hoje não dá mais para tocar a sessão, amanhã nós vamos fazer.
Aí liguei para o comandante-geral da PM, expliquei a situação, falei, eu preciso de proteção da PM aqui. Eu vou votar isso, vocês precisam da proteção. No dia seguinte, estava lotado de PM lá, os índios não conseguiram entrar. Aí eu fiz a sessão, né? E aí eu me lembro, né, que eu deixei todo mundo falar, aconteceu tudo, mas eu sabia que eu tinha maioria. Eu ligava para os deputados, vocês têm que vir para cá, vocês têm que votar, não sei o que e tal. O pessoal da FPA também, eu em cima. E aí... a Joênia, essa deputada indígena estava lá, ela toda hora me interrompia, criava uma questão de ordem, fazia discurso. Eu deixei ela falar muito tempo. Ela falou mais de 40 minutos. Aí lá pelas tantas, falei, bom, agora chega, né? Porque eu sempre deixava um tempo para obstrução. Obstrui, faz o seu palanque, mas depois nós vamos votar. Aí depois ela ter obstruído ao máximo, ela com o pessoal do PT, tarará, eu comecei a cortar. Não pode mais, tal. Aí aprovamos com folga. Aprovamos com folga essa matéria, foi uma super vitória. E o que acontecia nas redes sociais e na mídia? Deputada Bia Kicis, bolsonarista, cala deputada indígena, em processo, sabe assim? A mídia me massacrando, e eu nem aí, vamos votar e vamos aprovar. Infelizmente, esse projeto até hoje não foi pautado no plenário. Ele precisava ser pautado. Ele é importantíssimo. O presidente Arthur Lira precisa pautar, porque a gente consegue ganhar. A gente tem maioria para isso. A FPA, gente, está com mais de 300 deputados. A FPA é a Frente Parlamentar do Agro. Ela está com mais de 300 deputados. Eu fui agora, antes de ontem, a posse da nova diretoria, eu faço parte, tem mais de 300 deputados, de 513. É óbvio que a gente aprova isso. Né? E aí você afasta a possibilidade do STF decidir. Exatamente, porque o STF já está dizendo que vai dobrar a quantidade de terras indígenas. É uma loucura. Já é 14% do país para 1%, menos de 1% da população. Bom, então esse foi um dos exemplos, mas eu vou citar um outro que foi muito importante e que, assim, eu tive que conduzir a negociação para a gente conseguir fazer, que era o seguinte: tinha um projeto, não sei se eu vou lembrar o número dele agora, mas que era um projeto que ele prorrogava... era dos 17 setores da comunicação. Ele afetava muito todos os veículos de comunicação, que tinham uma desoneração muito grande da folha, tá? E que ia acabar em dezembro. E daí eles diziam que ia ter, assim, tipo, não sei quantos milhões de demissão, 4 milhões de pessoas vão ser demitidas, era uma coisa assim, né? E era a mídia, era a Globo, Bandeirantes, Record, todo mundo de olho nesse projeto. E dependia de eu pautar, estava na CCJ. E o governo era contra. E o Arthur Lira era contra. E eu queria pautar porque eu entendia a necessidade. Mas o ministro Paulo Guedes falava, não tem como, a gente não pode dar esse subsídio mais porque não tem dinheiro para isso, não tem espaço fiscal. E, ao mesmo tempo, estava lá para ser votada a PEC dos precatórios, que a mídia ficava comprando a historinha da esquerda, dizendo que era a PEC do calote, e tal. Aí eu vi que não tinha nada de calote naquela PEC. Era simplesmente você pegar as pessoas que tinham mais de 600 mil reais de crédito para você diluir isso no tempo. Mas isso era 5% das pessoas que tinham créditos de precatório. Mais de 90%, 95% quase iam receber seus precatórios igual, normalmente. Aí eu fui conversar com o ministro Paulo Guedes e falei, ministro, se eu conseguir aprovar essa PEC, que vai abrir um puta de um espaço fiscal aí, você autoriza eu aprovar o projeto e tal? Ele falou, Bia, se você conseguir aprovar essa PEC que tá bom, do precatório, sim, porque aí abre para o espaço fiscal, beleza. Fui conversar com o Lira, ele, não dá mais para dar subvenção a ninguém, não sei o que. Eu falei, Lira, vamos aprovar a PEC. Aí ele falou, bom, se você aprovar. Aí eu fui e consegui aprovar a PEC do precatório. Tanto na comissão, como quando foi para o plenário, ligando para deputado que era super... Até o cara que foi relator da lei dos 17 setores, que queria muito que ela passasse, foi relator em outra comissão, votando contra a PEC do precatório. Eu liguei para ele, meu filho, o que é que nós combinamos? Eu só vou pautar se a gente aprovar. E ele mudou o voto dele no segundo turno da PEC, votou a favor, nós aprovamos a PEC do precatório. No dia seguinte, eu pautei na CCJ, estava a mídia inteira lá, né? E eu quero dizer que eu fui chamada por presidente da Record, não sei o que, todo mundo querendo fazer reunião comigo. A gente precisa aprovar isso, deputado, é muito importante. Eu, beleza, então vocês me ajudem a aprovar a PEC do precatório. Para de chamar de PEC do calote, chama pelo nome certo dela, porque vocês, quando querem ajudar, olha o que aconteceu com a PEC da Previdência. Vocês compraram a PEC da Previdência, a gente aprovou. E era muito mais difícil. Né? Muito mais. Aí eles passaram a respeitar, no dia seguinte nós aprovamos.
Foi a salvação para eles? Deputada,